Finalmente é oficial, Arthur Jorge não é mais treinador do Botafogo, assina com o Al Rayyan do Catar por 2 temporadas e o Botafogo, de certa forma, está oficialmente livre para também fechar com um novo treinador. E aí a gente vai aqui falar sobre quais são as implicações, né, dessa assinatura do Arthur Jorge, sobre multa rescisória, quanto vai aliviar nos cofres do Botafogo, qual era o imbróglio que estava impedindo aí a assinatura. A gente vai falar tudo isso para você e principalmente sobre o novo comandante. Afinal de contas, André Jardine vem mesmo, vem sozinho, vem com comissão técnica. Quem é a comissão técnica? A gente vai falar tudo o que interessa para você no vídeo de agora. Mas peço o seu like nesse vídeo, porque você já sabe, é da família GG, o seu like ajuda demais o canal a chegar a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. Eu sei que às vezes se esquece ou fala, não vou deixar não. Eu só peço para você dar essa ajuda. Quando você deixa o seu like, você ajuda demais o canal Gigante Glorioso a ultrapassar determinadas barreiras, né? E muita gente ainda não conhece o canal GG. Nós somos mais de 121 mil e somos mais de 6 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então conto com a sua moral, conto com a sua ajuda, tá certo? Gente, vamos lá. Finalmente o imbróglio parece ter chegado ao fim. A informação é do jornalista André Hernan, de que Arthur Jorge assina um contrato com a equipe qatari do Al Rayyan, um nada no universo dos Emirados Árabes, do Catar, da Arábia Saudita, imagine no mundo, né? Enfim, mas é a escolha do treinador, cada um que seja feliz com as escolhas que faz na vida. Dica para você, comece 2025 fazendo escolhas certas, tá certo? Escolhas certas. Arthur Jorge fez a dele, você faça a sua. Esportivamente é um fracasso completo anunciado, não vai ficar lá 2 temporadas, né? Tá assumindo um time horroroso, que ninguém vai dar jeito no time do Al Rayyan, mas tomara que ele consiga o objetivo dele. Eu não tenho nada contra Arthur Jorge, não guardei mágoa, nada disso. Cada um siga seu caminho, o caminho do Botafogo é o caminho das vitórias. Com ou sem Arthur Jorge foi assim na época do Luiz Castro, e sem Luiz Castro chegamos até aqui, né? E sem Arthur Jorge vamos muito mais além. Enfim, mas o Arthur Jorge ele deixou um legado no Botafogo, né? Ele teve um aproveitamento absurdamente alto, acima de 65%, quase 66%, 65,7%, em 55 jogos. Não chegou nem a 100 jogos à frente do Botafogo, né? Não chegou a completar nem um ano à frente do Glorioso. Mas em 55 jogos foram 31 vitórias, 15 empates e apenas 9 derrotas, sendo que dessas 9 derrotas, 2 foram na estreia, chegando assim de gaiato no meio da Libertadores, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro, e uma foi com um time reserva contra o Peñarol no segundo jogo da semifinal da Libertadores da América. Então poderia aí ter sido menos do que 9 derrotas, mas para um trabalho de 55 jogos realmente é muito pouco. Para quem duvidava da capacidade de Arthur Jorge fazer o Botafogo se estabilizar defensivamente, o Botafogo foi a defesa menos vazada. E o Botafogo teve o melhor ataque. Então o legado que Arthur Jorge deixa para o seu sucessor é a régua lá em cima. Pelo menos Arthur Jorge nos faz, além de participar efetivamente dos títulos como grande cabeça do projeto, treinador, né, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Arthur Jorge também nos deixa esse favorzinho, né, de pressionar quem chega para o lugar dele. Independente de quem seja, Arthur Jorge joga essa pressão qualitativa, porque qualquer coisa que não for no mesmo nível do trabalho do AJ, o torcedor vai ficar cismado. E o próprio John Textor, fazendo a análise, né, vai entender pela continuidade do trabalho, pelo voto de confiança ou pela sensação. Talvez seja mais um AJ, um novo AJ. Foi Arthur Jorge, talvez, é a grande possibilidade do momento, né? Falo talvez porque tudo pode acontecer. Botafogo, você sabe como é que é. Tá todo mundo falando um nome e vem outro, né? Da mesma forma, é o Carvalhal, chegou o Arthur Jorge, que ninguém tinha levantado a bola, ninguém tinha levantado a hipótese. O John Textor fechou com o Arthur Jorge. Agora, o André Jardine foi entrevistado, a entrevista foi muito boa, buscamos informações e realmente a bola tá com o André Jardine, o Botafogo formalizou uma proposta e o América do México tentou mover os pauzinhos
para que, caso o André Jardine aceite a proposta, que o auxiliar ficasse. Mas a proposta do Botafogo é para 2 temporadas, para toda a comissão do André Jardine, que tem nessa comissão o Felipe Leal, que trabalhou no Botafogo. Trabalhou no Botafogo no Sub-15, no Sub-17, trabalhou no Flamengo, teve uma carreira extremamente vitoriosa no Flamengo, comandou a seleção brasileira Sub-17. Então o time do André Jardine é um time que tem muita experiência no futebol de base. E no futebol profissional, a gente tem visto o trabalho do André Jardine falando por si mesmo nessas últimas temporadas. Tem 2 questões aqui que eu preciso falar com a galera que está ligada no GG. Já deixei claro no vídeo anterior que não seria o meu nome, não é o treinador que eu prefiro, tenho outras preferências, acho que inclusive outros treinadores poderiam manter a régua lá em cima ou até serem melhores do que foi o Arthur Jorge. E não é o André Jardine o nome que eu cotaria para o Botafogo. Mas o scout do Botafogo já mostrou que sabe muito, que acerta muito. Erra. Mas os acertos são muitos. E são em grande escala, são superiores aos erros cometidos. Tá? Então acho que é um voto de confiança que a gente precisa dar para o scout do Botafogo. A análise do André Jardine como treinador ideal não é só porque ele ganhou 5 títulos no México, gente. Senão o Luiz Castro jamais viria. Senão o Arthur Jorge jamais seria treinador do Botafogo. Que título gabaritava o Luiz Castro para ser treinador do Botafogo? Isso é uma carta do scout do Botafogo. É por motivos A, B, C e D que o scout escolhe o treinador. Títulos, isso é claro que ajuda, mas não é por isso. Senão, repito, Arthur Jorge não viria para o Botafogo. Arthur Jorge ganhou o único título da vida dele antes de vir para o Botafogo em janeiro de 2024, um torneio de segunda grandeza lá em Portugal. Contra um time pequeno, que é o time do Estoril. E aí? Enfim, então não é por isso. Tá? Então não é porque o André Jardine ganhou 5 Copas mexicanas que a galera vai falar assim, pô, vão querer mascarar essa escolha por causa das 5 Copas mexicanas. Ah, imagine, né? A gente querendo mascarar a escolha por causa do campeonato ucraniano do Luiz Castro, que deve ser Shakhtar Donetsk versus Shakhtar Donetsk B. Não é por isso. Então o scout entende mais de futebol do que o torcedor do Botafogo, e eu me encaixo nisso. Ah, sou jornalista, gosto muito de futebol, analiso, mas não sei 1% do que o scout do Botafogo sabe. E eu acho que passou da hora do torcedor chato, daquela mala sem alça, que só vem reclamar, dá um voto de confiança para esse scout, que já mostrou que pega jogador lá no interior da Arábia Saudita, vai pegar um jogador que ninguém conhece lá no Catar e vai transformar em alguém útil dentro do sistema de jogo do treinador. Se for o André Jardine, seja bem-vindo. Vem com uma comissão técnica, vem com o preparador físico, vem com todo mundo. E a gente vai, é claro, confiar nesse trabalho que, segundo o scout, é um trabalho que pode dar certo. Tem mais 2 nomes na lista e talvez o John Textor ainda vá entrevistar esses 2 nomes. Então não é certo que porque o Arthur Jorge assinou com o Al Rayyan que o Botafogo esteja livre para poder anunciar o novo treinador. Até porque se for o André Jardine ainda não decidiu. E é uma decisão difícil. Você está na zona de conforto no futebol mexicano. Você é o campeão do Clausura, da Apertura, da Supercopa do México, então você está na zona de conforto. Você sair dessa zona de conforto para assumir o lugar de um cara que deu super certo e você já chega pressionado com um público que eu não entendo o motivo, tem preconceito só porque o treinador é brasileiro. Não é o meu caso, eu simplesmente acho que existem outros melhores do que o André Jardine. E isso, não vou pedir desculpa por isso, até porque é uma opinião minha, né, fundamentada no que eu acredito que seja razoável. Acho que existe pelo menos uns 3 nomes aí melhores do que o André Jardine com possibilidade de assumir o Botafogo nesse momento. Mas não é porque ele é brasileiro. Então, vamos parar de endeusar, porque o treinador é sul-americano, porque é português. A gente entende que os treinadores portugueses vêm de uma escola que se preparou para ser a melhor. Isso, beleza. Os treinadores sul-americanos têm tido mais sucesso também do que os treinadores brasileiros, que vêm de uma escola ultrapassada. A escola de formação de treinadores brasileiros ela é um caos, ela é horrível, que é a escola da CBF. Agora, se eu for dizer para você qual é o material que esse pessoal estuda, Guilherme, para ser tão ruim, é o mesmo material da escola portuguesa. Porque Portugal exporta
os seus materiais. E a CBF consome material da escola portuguesa. A questão é que não sai do mato, não sai cachorro. A gente não entende por quê. Quem sabe o André Jardine possa ser uma exceção. Essa turma jovem, essa turma nova que está chegando, um Fábio Matias, o próprio Felipe Luiz, talvez sejam treinadores de exceção. Vamos ver, né? Mas o Botafogo fechando com o André Jardine, o Botafogo, repito, fecha com um treinador que vem com um momento melhor do que o Arthur Jorge quando chegou, mas não é porque ele foi campeão no México que ele está fechando, gente. Senão o Botafogo procuraria um treinador campeão lá na Tailândia, ganhou 8 seguidos atrás. Não é isso. O scout tem as suas razões. DNA ofensivo, isso é imprescindível para que o Botafogo feche com o treinador, tanto que Tite se revelou uma fake news aí, né, que eu já imaginava e tal. DNA ofensivo, estilo de jogo, integração com a base, tudo isso é analisado pelo scout do Botafogo para fazer com que quem chegue consiga dar continuidade àquilo que começou lá em 2022. Lá em 2022. Só tivemos continuidade do que parou em 2022 em abril de 2024. Meio de 2023 tivemos ali um hiato e voltamos em abril de 2024. Não dá para nós simplesmente trazermos um treinador que não tem nada a ver com o que vinha sendo proposto. Se for o André Jardine, é a escolha acertada do scout do Botafogo. Se for outro, parabéns, boa sorte, sabemos que vai ser a escolha acertada também. Precisamos confiar mais no time que é campeão da América, é campeão brasileiro, com um treinador que ninguém conhecia. E agora tem um monte de viúvos aí, viúvas de Arthur Jorge, com toda a razão. Eu já fui, não sou mais um deles. Acho que quem tem que estar no Botafogo é quem quer ficar no Botafogo. Depois eu vou... Depois, mais à frente, tá? Bastidores de tudo que aconteceu aí entre Arthur Jorge, Al Rayyan, Botafogo. Vocês vão se surpreender, né? No final, eu acho que a gente tem que manter as portas abertas para o Arthur Jorge no Botafogo. Não é mentirosa a informação que foi dada anteriormente, tá? De que, na verdade, o AJ não queria sair do Botafogo. Ele queria realmente uma valorização salarial extremamente grandiosa. Ele queria ser o treinador mais bem pago do Brasil. Isso eu não tiro o mérito dele. Só que as coisas acabaram indo para um rumo que, se ele não fechasse com o Al Rayyan, seria muito pior do que sair do Botafogo da maneira como ele está saindo. Eu acho que o Arthur Jorge precisa ter a hombridade de, se não falar em público, mas se despedir com dignidade do Botafogo. E o Botafogo manter as portas abertas. Não, eu vejo totalmente diferente o caso do Arthur Jorge do caso do Luiz Castro. As portas para Luiz Castro estão fechadas no Botafogo. As portas para Arthur Jorge não podem estar fechadas. É um treinador que poderia até ter abandonado o projeto no meio do caminho e não o fez. Esperou o final para fazer o seu jogo. Não sei se o jogo deu certo, mas agora as partes seguem para caminhos diferentes. Enfim, não temos definições, mas vamos aguardar aí, porque nos próximos dias precisamos de definições. Afinal de contas, o Botafogo, no dia 14, se reapresenta e nós precisamos de um comandante para os jogos decisivos. No dia 2 de fevereiro, Supercopa do Brasil, e no final de fevereiro, a Recopa Sul-Americana. Fico por aqui, um grande abraço a todos vocês, saudações alvinegras, fui!